Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No Evangelho de hoje nós temos o momento em que Jesus escolhe os seus 12 apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviados. E 12 é um número muito representativo, porque no Antigo Testamento 12 são os patriarcas. E quando o povo de Israel se organiza na Terra Santa, ele se organiza por tribos, as 12 tribos. Então, este número é um símbolo de que esses 12 apóstolos representam todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel, o novo Israel, que é chamado para estar junto com o Senhor. Jesus, assim diz o Evangelho de Mateus, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doenças e enfermidade. O poder que é dele, o Senhor transmite aos seus discípulos. E esses discípulos apóstolos, eles vão fazer aquilo que fazia Jesus. Jesus vai dizer que até mais do que eles vão fazer, e que eles, acreditando na ressurreição, eles partem para anunciar, nos deixam um Novo Testamento para que nós possamos viver hoje essa experiência de encontro com o Senhor, mas tiveram todo o esforço sem medir nada, até mesmo dando a própria vida para anunciar o grande tesouro que encontraram. Uma expressão bíblica, eles vão dizer assim: nós não podemos calar sobre tudo aquilo que vimos e ouvimos. E é esse sentimento que faz com que eles partam. O Evangelho de hoje nos apresenta o nome de todos eles. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. E esses nomes são repetidos e com pouca variação nós encontramos em todos os evangelhos. E entre esses nós temos pessoas de idade diferente. Eles eram, grande parte, muito jovens. Um deles era casado, Simão Pedro. Dos outros não se tem notícia de que tenham constituído família. Jovens de uma formação muito incipiente, de uma formação pouco profunda. E como um terço deles eram pescadores, nós temos cobradores de impostos, nós temos pessoas que são mais ligadas ao mundo grego, pelo nome nós vemos isso. Nós temos o traidor. Jesus escolheu entre esses um traidor. Parece que esse Judas Iscariotes é aquele que, sendo revolucionário, ele se decepciona com a imagem de Deus que é transmitida por Jesus. De todo modo, vai chegar aquele momento mais cruel, que é trair o próprio mestre, e por um punhado de dinheiro que depois nem serve de nada, e depois se sabe, não crendo na misericórdia de Deus, tira a própria vida. Mas todos eles, de um modo ou de outro, vão negar o Senhor. Pedro 3 vezes, todos vão abandonar. Nós temos pessoas muito diferentes, alguns muito repentinos, muito sanguíneos, como Pedro, alguns melancólicos, alguns que se
aproximam do Senhor Jesus de um modo com mais confiança, outros com mais desconfiança, que vão necessitar de provas, mas em comum nós temos esta fé na ressurreição, essa vontade de se formar, ainda com toda a dificuldade que tinham de crer, a cabeça dura, Jesus se tem que repetir e insistir para eles. Então, com tudo isso, nós temos uma diversidade que é boa e também uma uniformidade, uma comunhão entre esses apóstolos em torno do Senhor Jesus. A recomendação de Jesus, que é aquela que se faz depois do elenco dos nomes e que se dá alguma informação, vai dizer assim: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Eles são enviados, e Jesus também fala isso de si mesmo, que são enviados à casa de Israel primeiramente. Depois sim, em um segundo momento, o evangelho vai ser levado para os pagãos e para os samaritanos. Mas nós vemos isso concretamente depois de Pentecostes, que eles partem pelo mundo e vão evangelizar ao redor do Mediterrâneo, levando o evangelho para a diversidade de povos e culturas. E Jesus vai dizer assim: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Este é o resumo do que eles devem anunciar: que o reino de Deus já está presente em meio a nós. O fato de eles serem escolhidos já é um sinal desse reino de Deus. Jesus escolhe esses 12. Esses 12, no Evangelho de Marcos, quando fala do porquê são escolhidos, se diz assim: para viverem com o Mestre e para partirem em missão. Não invertamos isso. Todos nós somos chamados primeiramente para vivermos com o Senhor. É uma experiência pessoal de fé. A tendência que temos muitas vezes de querer evangelizar os outros antes de fazer uma experiência pessoal, essa destrói qualquer experiência de encontro com o Senhor. Atrás de mim tem um quadro que quis colocar neste vídeo de hoje, porque em geral, quando se representam os apóstolos, um deles não tem a auréola, que é essa parte amarela, que é sinal de santidade. E neste quadro, que eu o tenho porque gosto muito dele, todos os apóstolos, eles estão com a auréola, até mesmo Judas Iscariotes. E por que gosto dessa representação? Porque essa auréola, que é o sinal da santidade, a santidade ela tem a participação de duas partes. Sobretudo é graça de Deus, mas é uma resposta humana. Todas as graças de Deus, elas requerem um compromisso humano, pessoal. Então, da parte de Deus, Ele deu a sua graça a todos os apóstolos, inclusive a Judas Iscariotes. Então, essa representação, que na verdade foi um erro do artista que se distraiu e representou todos com a auréola, e eu falei, não, é interessante porque representa aquilo que é a graça de Deus dada a todos. Mas tem uma coisa que é, Judas não correspondeu, mas só ele traiu Jesus? Não, já lhe dizia que todos eles vão trair. A diferença é que os outros, depois de trair, acreditam na misericórdia e no perdão de Judas, de Jesus. E Judas é aquele que não acreditou na misericórdia e por isso então chega o desespero e tira a própria vida. Então todos eles foram amados, foram queridos pelo Senhor e todos eles foram desejados para o caminho de união com Ele, inclusive Judas, que foi escolhido pelo Senhor. Que nós todos possamos nos sentir tocados por este amor e misericórdia de Deus em todos os momentos, até mesmo quando nós falhamos, Ele continua a nos amar e nos perdoa e nos olha com o olhar de misericórdia, como fez com Pedro, que se deixou tocar pela misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.